Oi meninas, tudo bem? A gente vem fazendo nas nossos últimos encontros, nas últimas aulas, todo o estudo da célula como um todo. Nós já estudamos a membrana plasmática, todas as características, citoplasmas e nas últimas aulas estudamos todas as organelas que formam uma célula procariota, eucariota, tanto animal quanto vegetal. Para encerrar esse estudo celular, está faltando o quê? A gente lembra que a célula é formada por essa membrana plasmática, onde tem o citoplasma, que vão estar ali as organelas celulares incrustadas, e no centro a gente tem um núcleo, certo? Então, para a gente encerrar essa questão, falta a gente estudar então o núcleo celular. E na aula de hoje vamos passar algumas características gerais sobre o núcleo. Bom, nessa imagem que eu trouxe aqui de microscopia, dá para ver facilmente, ó, uma célula. A delimitação aqui da membrana celular, separando o meio extra do meio intracelular. E aqui, ó, essa circunferência menor no centro é exatamente o núcleo da célula. Ok? Esse núcleo, ele é um material com uma densidade maior e sempre em formato esférico. O que a gente pode identificar? Esse núcleo, repara aqui, que em organismos eucariotos, tá ok? Porque procariotos o material genético está espalhado no citoplasma. Em organismos eucariotos, o núcleo, ele vai estar separando, ó, olha o cursor aqui, todo o meu material genético do restante da célula. Ele vai estar envolvendo ele através de uma membrana e separando esse material genético aqui, por exemplo, do citoplasma. Então, ele faz essa compartimentação, vamos dizer assim. E o núcleo, eu posso dizer que ele é extremamente importante numa célula, ele é vital, porque é nele que acontece todo o controle celular. Processos de divisões e de reprodução celular só acontecem graças ao núcleo. Aqui mais uma vez, né, aqui uma imagem mais didática para a gente relembrar lá a minha membrana celular, camada de fosfolipídio, né, a bicamada. Aqui em amarelo o meu citoplasma com as organelas celulares. E aqui no centro, em roxo, o meu núcleo, tá? Que é envolto por essa membrana aqui que a gente chama de carioteca. Olha que interessante essa experiência que foi feita com uma ameba. Eu tenho aqui uma ameba e ela tem um núcleo, certo? E aqui ao redor o citoplasma. É como se eu dividisse essa minha ameba. Uma parte da minha ameba, olha aqui no lado esquerdo, ela ficou com núcleo e a outra parte da ameba ficou sem núcleo, ficou anucleada. O que vocês acham que aconteceu? Óbvio, né? A ameba que ficou com o núcleo, ela continuou, ela regenerou esse pedaço que foi arrancado dela. Então, ela sobreviveu, ela conseguiu regenerar. Já a ameba que estava sem núcleo, ela não conseguiu regenerar esse fragmento arrancado e ela morre. Ela não consegue se reproduzir, muito menos sobreviver. Agora, se eu pegar essa ameba que está sem núcleo e implantar, fazer um transplante, colocar um núcleo nela, aí ela se torna um ser com núcleo. E aí ela consegue desenvolver todas as suas atividades, sobreviver, inclusive reproduzir. Tá ok? Então, o núcleo é como se fosse o comando central das nossas células. Bom, esse núcleo, assim como a célula como um todo, ele é dividido em partes. Nós vamos falar uma por uma aqui. Bom, o que é importante vocês saberem? O que é intérfase? As nossas células, gente, constantemente elas estão se multiplicando em processo de divisão. Tem um período, um momento, né, de um ciclo para o outro que elas não estão se dividindo. E esse momento é conhecido como intérfase. Portanto, intérfase é o período que a célula não está se dividindo. Aqui, ó, essa imagem aqui é a imagem de um núcleo.
tá ok? É a figura de um núcleo. Então, o que ele é formado? Ele é formado pela carioteca, aqui externa. Lembrando que a carioteca nos organismos eucariotos é ela que vai compartimentalizar o material genético. Tenho também o nucleolo, aqui no centro, nucleoplasma, que nós já vamos falar o que é, e a cromatina, que são essas linhas aqui, ó, essas como se fosse esse novelo de lã aqui dentro do núcleo. Nós vamos falar um por um. Bom, a carioteca, como eu já disse, aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica. A carioteca, ela é uma membrana constituída por lipoproteica, ou seja, tem lipídio e proteína nessa membrana, e ela é uma camada dupla, tá ok? Ela vai funcionar como uma barreira. É a carioteca que vai separar tudo que está dentro do núcleo para o restante da célula, ou seja, o citoplasma, as organelas, o que fica de fora do núcleo. Como a gente viu aqui na foto anterior, ó, essa carioteca ela é cheia de poros, olha lá, esses furinhos aqui. Não é à toa. Por que ela tem isso? Porque é a carioteca que vai controlar a passagem de substâncias e materiais importantes do núcleo para fora e de fora para o núcleo da célula, tá ok? Então precisa de determinados transportes. E essa membrana que forma a carioteca, ela vem de onde? Lembra que na aula passada nós estudamos sobre organelas celulares? Pois é, essa membrana ela tem origem lá no retículo endoplasmático, tá ok? Então aqui carioteca tranquilo, né? Que vai separar então as questões que estão fora do núcleo para as que estão dentro do núcleo. Nucleoplasma, também chamado de cariolinfa. Então, eu tenho aqui a minha célula em amarelo, tem a minha carioteca externa. Lembra na célula que a gente falava do hialoplasma, do citoplasma, que é aquela substância gelatinosa onde as organelas estavam incrustadas? Pois é, o nucleoplasma podemos comparar como se fosse o citoplasma do núcleo, vamos dizer assim. Ele é um material amorfo. O que significa um material amorfo? É que não tem uma estrutura definida, uma ordem definida no espaço, ou seja, ele não forma substâncias cristalinas. Transparente e gelatinoso, é como se fosse um gel de cabelo transparente mesmo. Ele é formado basicamente por água e proteína e ele serve para preencher os espaços e dar estrutura para essas outros componentes que estão dentro do núcleo. Ok? Então, eu posso comparar, sim, de uma forma grosseira, o nucleoplasma ao citoplasma da minha célula. Basicamente, tem as mesmas funções. Ok? Um outro constituinte muito importante do núcleo é o nucleolo. O nucleolo, vamos voltar aqui em outra imagem, ó, nessa daqui, ó. Olha aqui, bem no interior desse núcleo, ó, aqui em vermelho, eu tenho o nucleolo. O nucleolo, gente, ele é um corpúsculo denso, tá? Então, ele tem uma densidade maior e também formato de esfera. O que tem dentro dele? Ele é formado basicamente por RNA, ou ácido ribonucleico. Então, ele está relacionado diretamente com síntese de proteína, esse nucleolo, tá ok? Porque esse RNA, ele vai ser usado lá na formação dos ribossomos. Lembra dos ribossomos da aula passada? Que são organelas que são responsáveis pela produção de proteínas na célula. Então, esse nucleolo, que é essa estrutura, esse corpúsculo denso, ele vai ser formado, constituído por RNA. Esse RNA vai ser usado para formar ribossomos. Então, eu posso falar em nucleolo e ligar diretamente à síntese de proteína na minha célula, tá ok? Uma outra substância muito importante dentro do núcleo é a cromatina. Olha aqui dentro desse núcleo. Já falamos aqui da carioteca, do nucleolo, do nucleoplasma. Agora falta só a cromatina. Tá vendo esse emaranhado, essa confusão aqui que parece um tanto de fio? Pois é, isso é a cromatina. Realmente ela é um conjunto de fios bem fininhos e muito longos. Imagina se eu pego um novelo de lã
deslinho ele, né? Vou abrindo, abrindo e vou fazendo um emaranhado ali, uma confusão desse novelo. Assim que a gente pode comparar, fazer uma metáfora com a cromatina. Essa cromatina, gente, assim, ela é primordial para as funções do núcleo. Ela vai conter substâncias que estão associadas com proteínas, na qual se encontra o DNA. Tá ok? Então, justamente nessa cromatina dentro do núcleo, que vão ter substâncias associadas com proteínas, e é lá que vai estar a famosa molécula de DNA. DNA, que é um ácido desoxirribonucleico. Lembra que nós falamos isso lá nas nossas aulas de bioquímica celular? E ele é responsável pelo controle de toda a atividade celular e reprodução. Então, DNA, gente, é como se fosse, assim, a peça-chave da nossa célula, tá? Sem ele não tem reprodução, sem DNA não tem atividade celular. Simplesmente a célula morre. Essa cromatina, gente, é interessante saber o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que intérfase é o momento que a célula não está se dividindo? Quando a célula está em intérfase, essa cromatina está em 2 estágios diferentes. Aí aqui, ó, eu tenho a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina, a cromatina, repara aqui, ó, que ela tá mais lisinha. Então, os filamentos vão estar menos condensados. É como se eu pegasse um fio e esticasse. E na heterocromatina, aqui embaixo, ó, é como se a minha cromatina, o meu filamento, tivesse mais adensado, parecendo uma espiral de caderno. Mas o que isso vai interferir na célula? Vai interferir principalmente nas atividades genéticas. Por quê? Quando a cromatina ela está no formato dela de eucromatina, ou seja, filamentos menos condensados, significa que a célula está em atividade gênica. Quando a cromatina está toda enroladinha, né, toda condensada, significa, ou seja, em formato de heterocromatina, significa que o material genético ele não está ativo, tá ok? Bom, os cromossomos. Afinal de contas, o que é um cromossomo? Nós ouvimos falar direto em cromossomos, mas exatamente o que é? Eu até fiz uma brincadeira aqui que eu gosto de lembrar, cromossomos, e coloco na frente como somos. Como somos, como sou eu, como é você. Porque os cromossomos estão diretamente ligados a toda as características que formam o indivíduo. Por exemplo, eu, Tamires, se tenho meu cabelo castanho, claro, é graças às características que os cromossomos codificaram. Se o meu cabelo é anelado, se a minha unha tem um formato mais arredondado, se o meu nariz é empinado ou para baixo, enfim, se eu tenho um olho grande ou pequeno, tudo isso, como eu sou, é graças aos cromossomos, que nós vamos ver que carrega esse DNA, esse material genético que vai caracterizar cada indivíduo. Bom, aqueles filamentos de cromatina que nós vimos na intérfase, eles estão o quê? Todo emaranhado, todo embolado, como se fosse um novelo de lã, maior confusão ali, os fios todos emaranhados. No entanto, quando a célula vai passar por um processo de divisão, que nós vamos estudar nas próximas aulas, mitose e meiose, o que acontece? Esses fios de cromatinas, eles começam a se enrolar, ficar enroladinho, ficando mais curtos e grossos. Por quê? Para facilitar o processo de separação do material genético. E aí, quando essa cromatina começa a se enrolar, ficando mais curtinha e mais grossa, ela vai se individualizar nesses cromossomos que nós conhecemos. Então, olha aqui, acompanha essa figura. Eu tenho aqui, a minha célula não está em divisão. Então, eu tenho a eucromatina e a heterocromatina. Beleza, como já foi explicado. A partir do momento que a minha célula vai começar o processo de divisão, ela começa lá, ó, ficar mais espiralada.
Essa cromatina começa a ficar mais curtinha e mais grossa, até formar os cromossomos. Tá ok? Bom, então, só entendendo aqui, numa visão mais macro, como que seria. Olha, eu tenho a minha célula toda. Dentro da minha célula, lembra? Eu tenho o núcleo. Dentro desse núcleo, eu vou ter o cromossomo, tá ok? Que são aquelas cromatinas que começaram a se condensar. Dentro desse cromossomo, eu vou ter minha molécula de DNA, de desoxirribonucleico. E dentro desse DNA, eu vou ter todo o material genético, aqui todos os genes. Então, dentro de um único cromossomo, eu tenho milhares de genes, tá ok? Bom, aqui, ó, tá mostrando o seguinte. A minha célula é intérfase, o que que significa? Que ela não está se dividindo. Então, eu tenho aqui um cromossomo simples, aqui no meio dele é o centrômero, que vocês vão ver nas próximas aulas que ele é extremamente importante no processo de divisão celular. A partir do momento que a minha célula entra no processo de divisão, aqui bem no iniciozinho, ela vai se duplicar. Repara aqui, ó, ela vai se duplicar, formando dois filamentos idênticos, que a gente chama de cromátides irmãs. Então, ela se duplica e forma dois filamentos idênticos, que nós vamos chamar de cromátides irmãs. E aqui no processo de divisão celular, esse centrômero some e no fim eu vou ter aqui, ó, dois cromossomos idênticos. Aqui as duas cromátides irmãs. Tá ok? Então, esse cromossomo, ele vai ser sempre ligado para um centrômero, tá? Ou chamado também de constricção primária, que mais para frente nós vamos falar a importância dele. Gente, o cromossomo nada mais é que uma forma de organização do material genético na nossa célula. Então, dentro desses cromossomos, ó, aqui, ó, voltando nessa imagem, dentro desses cromossomos vão ter os genes. Esses genes, eles vão codificar as proteínas. E as proteínas que vão dar essas diferentes características para as espécies, igual eu falei. Cor de cabelo, se a pessoa tem a boca maior ou a boca menor, se tem uma orelha mais pontudinha ou menos pontuda, uma sobrancelha mais arqueada ou não. Ou seja, todas essas características são das proteínas que foram codificadas por esses genes. Olha só um exemplo. As espécies. Todas as espécies, todos os indivíduos de uma mesma espécie têm a mesma quantidade de cromossomo. Por exemplo, eu sou um Homo sapiens, tá ok? Sou da espécie Homo sapiens. Então, eu, Tamires, tenho 23 pares de cromossomo, ou seja, eu tenho 46 cromossomos. A Miriam, que está nos assistindo aí, a Vivian, a Ana Beatriz, a Jennifer, enfim, todas as meninas, todas vocês que estão nos assistindo também são Homo sapiens. Então, vocês também vão ter 23 pares de cromossomo, ou seja, 46 cromossomos. Mas por que que eu, Tamires, sou diferente da Miriam, que sou diferente da Vivian, que sou diferente da Elaine, enfim, diferente da Giovana? Por que nós somos diferentes? Se todas nós temos 46 cromossomos, porque esses cromossomos lá dentro, nós também temos as mesmas quantidades de gene, mas esses genes vão codificar a ordem das proteínas, vão ser diferente. Então, por isso que uma vai ser mais alta que a outra, tom de pele diferente, cabelo diferente, formato do olho, da boca diferente. Mesmo nós tenhamos a mesma quantidade de genes, de cromossomos, esses genes em cada ser vai codificar a proteína
de uma forma, com uma sequência. E é isso que é o lindo da genética. Por isso que cada indivíduo é único. Mesmo sendo da mesma espécie, nenhum indivíduo é idêntico ao outro. A gente pode ver, por exemplo, pega cachorrinho, né? Tudo da mesma espécie, dentro da mesma raça lá, sei lá. Pega um poodle, um é diferente do outro. Apesar deles terem a mesma quantidade de cromossomos, os genes que estão lá dentro do cromossomos dele codifica essas proteínas de maneira diferente, dando essas características diferentes. Bom, então olha só, todo mundo que é da mesma espécie tem a mesma quantidade de cromossomos. Então, o ser humano, ele vai ter sempre 46 cromossomos. A não ser em casos que nós vamos ver mais para frente, mutações. Por exemplo, a síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais. São 47 cromossomos. Nós vamos ver num local específico. Bom, mas vocês podem me perguntar o seguinte: espécies diferentes podem ter o mesmo número de cromossomo? Podem. Então, olha só, se eu pegar a seringueira, que é uma árvore que produz o látex, a batata que a gente come, né, que é um tubérculo, o caramujo, a mandioca, todos eles são de espécies diferentes, mas todos possuem 36 cromossomos. Aí vocês podem estar perguntando, mas como que pode isso, Tamires? São de espécies diferentes, tinham que ter quantidade de cromossomos diferente. Não. Pode acontecer de espécies diferentes terem a mesma quantidade de cromossomo. Mas por que olha só, um caramujo, olha aqui a foto, é tão diferente de uma árvore? Mesmo eles tendo 36 cromossomos, porque esses cromossomos vão ter quantidade diferente de genes que vão codificar proteínas completamente diferentes. Aqui no caramujo, esses 36 cromossomos vão codificar proteínas que dá essas características aqui, ó, para ele ficar com esse jeitão de caramujo. Aqui na seringueira, que é uma outra espécie, né, é um vegetal, né, a gente vai ter esses 36 cromossomos que vão ter genes completamente diferentes da do caramujo e vão codificar proteínas com características completamente diferentes. Tá ok? Agora, uma coisa, entre todos os caramujos, todos eles têm que ter 36 cromossomos. Se eu pegar todas as seringueiras, todas elas têm que ter 36 cromossomos. Se tiver algum número diferente disso, significa que eles passaram por um processo de mutação, alguma aberração genética, tá ok? Um outro exemplo, o boi. O boi tem 60 cromossomos. Então, tudo quanto é boi, se é dessa espécie, eles têm que ter 60 cromossomos. Qualquer coisa diferente disso já é uma mutação genética, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Tá ok? Então, espero que tenha ficado entendido. E aí, eu encerrar a nossa aula de hoje com essa imagem fofinha aqui, perguntando se tá frio aí, que aqui tá gelado. Então, aproveitem para assistir, tirar todas as dúvidas. É uma parte muito gostosa, essa parte que a gente está introduzindo de genética, mas que costuma gerar muita confusão, muita dúvida. Então, eu estou à disposição para tirá-las e para a gente ir conversando, tá ok? Beijo, boa noite, meninas!